Bom dia, irmãos. Nós vamos continuar o nosso estudo a respeito do servo do Senhor. Nestes últimos domingos, nós temos visto e estudado as várias qualidades que o servo do Senhor precisa ter. E o servo terá estas qualidades na medida em que tiver comunhão com Deus através do Espírito Santo, e na medida que ele for obediente à vontade de Deus. Pois estas qualidades são dádivas de Deus e não são naturais ao ser humano. Pelo menos não são naturais na medida que o nosso serviço a Deus exige. Mas hoje vamos considerar uma qualidade que eu considero o nosso maior desafio. É uma qualidade que é a qualidade, que é fundamental para que as outras qualidades existam. É o amor. Não qualquer tipo de amor, mas o amor divino. Este amor é a base para todas as outras qualidades. É o fundamento para todas as nossas ações como servos de Deus. É exigência primordial para o nosso relacionamento com Deus. Este amor é tão importante que, certa vez, um religioso, conhecedor profundo das Escrituras, um homem que sabia o Pentateuco de cor, para quem não se lembra, o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, este homem sabia todos esses livros de cor. Ele ensinava a Bíblia e ele zelava pela obediência à Bíblia. Este homem veio para Jesus e perguntou assim: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Vamos ao texto para ver o que Jesus respondeu. Está em Lucas 10, 26 a 28, que diz assim: Jesus respondeu: O que está escrito na lei? Como você a lê? E este homem respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. E Jesus disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Você já considerou que Jesus está dizendo aqui que a nossa vida eterna depende de amarmos assim? Nós sabemos também que Jesus disse várias vezes que, como servos, devemos obedecer aos seus mandamentos. Um dia, um outro teólogo queria pegar Jesus em alguma falta. Então ele veio e perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E o que Jesus respondeu está ali em Marcos 12, versos 29 a 31. Respondeu Jesus: o mais importante é este: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Vamos então procurar entender melhor este mandamento, este que é o maior de todos. Em primeiro lugar, vamos lembrar como o ser humano é naturalmente. Antes de se render ao senhorio de Cristo. Por causa da nossa desconfiança de Deus e do nosso orgulho, queremos mandar na nossa vida. Nos tornamos rebeldes contra Deus
porque não aceitamos obedecê-lo. E é assim que Paulo descreve em Colossenses 1, 21. Ele fala assim: antes de nos tornarmos servos de Jesus Cristo, antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Como inimigos de Deus, não o amávamos. Mas quando decidimos confiar em Deus, porque entendemos que Ele nos ama, como demonstrado na encarnação, morte e ressurreição de Jesus, nós começamos a experimentar em nós mesmos o amor de Deus e nos dispomos a obedecer este que é o principal dos mandamentos, o mandamento que fundamenta e resume todos os outros mandamentos. Deus mesmo é a fonte deste amor. Como eu já disse, não estamos falando de um conceito de amor qualquer, o conceito comum de amor, mas do amor divino. Na língua original do Novo Testamento, o grego, havia pelo menos 3 termos, 3 palavras diferentes que nós, que falamos português, traduzimos com a palavra amor. Uma destas palavras é philéu, que é o amor de sentimento romântico ou de gostar de alguém. Este amor é um amor que eu chamo de um amor por causa de. É um amor que é uma reação a uma pessoa que concorda comigo. Então eu amo esta pessoa, eu gosto dessa pessoa. Esta pessoa faz o que eu gosto. Essa pessoa me beneficia de alguma forma. Então é um amor-reação. Quando não existe o que eu gosto ou o que concorda comigo, a minha reação não é amor. Então, este não é o amor a que Jesus se refere, que Deus se refere neste mandamento. Mas o sentido do amor exigido no maior dos mandamentos existe outro sentido, tem um outro sentido. E há uma outra palavra grega para este tipo de amor. É o amor ágape. É o amor que é resultado de uma decisão, que não depende de gostar, nem de concordar, nem de benefício algum. Podemos até sentir este amor, mas ele não é essencialmente uma sensação. Qual é então a evidência deste amor, se não é uma sensação? O apóstolo João nos ajuda quando registra as palavras de Jesus no seu evangelho. Em João 14, nos versos 15, 21 e 23, Jesus fala 3 vezes a respeito do que significa o amor para Deus. Quer dizer, como é que Deus vê o nosso amor? Como fica evidente para Deus que nós o amamos? No verso 15 do capítulo 14 de João, Jesus diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Não esqueçamos que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Jesus é Deus. E ele está falando a respeito da evidência que ele percebe quando alguém o ama. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Já no verso 21 do mesmo capítulo, ele diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E no verso 23, ele repete: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. A evidência do nosso amor a Deus é nossa obediência à sua vontade.
E esta vontade ele expressa claramente na sua palavra, a Bíblia. Nas duas ocasiões citadas acima, em que o mandamento, o maior mandamento é citado, nós podemos ver que é uma citação do Antigo Testamento, do livro de Deuteronômio, capítulo 6, os versos 4 e 5, e do livro de Levítico, o capítulo 19, o verso 18. Talvez você queira anotar esses dois textos e ler mais tarde para ver o contexto, o que vem antes e o que vem depois, para entender melhor. Mas eu vou repetir as referências: Deuteronômio 6, 4 e 5 e Levítico 19, verso 18. Mas vamos ao texto em Marcos 12, versos 29 a 31. Se você tem a sua Bíblia, você pode estar lendo na sua Bíblia. Nós vamos analisar o significado desse mandamento e como isto vai se evidenciar na vida do servo do Senhor. Jesus começa a sua citação com uma introdução que está no verso 4 de Deuteronômio 6, que serve de razão e motivação para o mandamento. Então, Jesus respondeu: o principal mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Esta declaração destaca a natureza e essência divina de Deus, declarando-o independente e soberano Deus do universo, que se revelou ao povo de Israel e fez aliança com esse povo. A memória da aliança traria à lembrança o grande amor de Deus demonstrado em libertar o povo da escravidão no Egito, no cuidado durante a sua caminhada no deserto e na posse da terra prometida. Esta lembrança exigia do povo que havia experimentado este amor uma resposta adequada. Mas esses dizeres, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, lembrava também da necessidade que tinham de ouvir e responder pessoalmente à palavra de Deus. Aponta também para a exclusividade de Deus. Ele é o único Senhor. Se Ele é o único Senhor, não há outro. O servo do Senhor Deus deverá depender exclusivamente dEle. Deverá obedecer exclusivamente a Ele. Por isto é que Paulo pôde dizer aos escravos, que quando ele escreveu a carta aos Efésios, no capítulo 6, o verso 5 a 8, ele pôde dizer aos escravos o seguinte: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Senhor, e eles servem ao Senhor humano, servindo a Cristo. É a maneira de eles servirem a Cristo. Mas Paulo também diz aos senhores dos escravos, porque ele sabe que Deus é o único Senhor, então ele fala aos senhores: vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma.
Isso quer dizer, da mesma forma que os escravos devem tratar os senhores, com respeito, com sinceridade de coração. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e Ele não faz diferença entre as pessoas. Então, Deus é o único Senhor do seu servo. Os outros senhores terrenos são apenas um modo de nós servirmos a Deus. Nossa dependência, obediência e lealdade não podem ser divididas com outros interesses. Todos os interesses de nossa vida têm de ser trazidos para debaixo do senhorio de Deus em Jesus Cristo. O maior dos mandamentos, então, é, começando no verso 30 de Marcos 12, ame o Senhor, o seu Deus, de todo, notem a repetição da palavra todo, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Nós vamos procurar entender melhor o que quer dizer cada uma destas coisas que nós devemos amar a Deus de todo. Primeiro, o mandamento diz que nós devemos amar a Deus de todo o coração. Na Bíblia, o coração se refere ao íntimo ou interior da pessoa. É o centro do pensamento, da vontade, da consciência. É onde as decisões são formadas e tomadas. Quando amamos a Deus de todo o coração, nós fazemos o que Paulo dizia que estava fazendo. Nós destruímos em nós mesmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Quais são os pensamentos que você precisa tomar cativo para torná-lo obediente a Cristo? Nós praticamos também, se nós obedecemos a ordem de amar de todo o coração, nós praticamos o que diz Provérbios 4, 23. Diz assim: acima de tudo, o que se deve guardar ou proteger, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes, ou saídas, ou soluções e decisões da vida. Acima de tudo que se deve guardar ou proteger, guarda o teu coração. É dele que saem as soluções da vida, as decisões. Mas o mandamento, e você pode até estar perguntando, como é que uma pessoa ama por ordem? Porque nós estamos acostumados a amar por reação. Nós estamos acostumados com aquele outro tipo de amor, que ama porque gosta, ama porque concorda, ama porque se beneficia. Mas nós podemos amar por ordem quando é o amor ágape. Por quê? Porque a evidência é a obediência. Então, vamos prosseguir. Nós devemos amar ao Senhor nosso Deus de todo o coração, mas de toda a sua alma. Amarás ao Senhor nosso Deus de toda a sua alma.
O termo alma se refere à vida física. Vocês vão lembrar que no livro do Gênesis, o escritor registra que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas e ele se tornou alma vivente. Devemos amar a Deus, então, com toda a nossa vida. Tudo que isto envolve é a nossa vida física. Se amar a Deus é obedecê-lo, então devemos obedecê-lo em todos os aspectos da nossa vida. Isto tem a ver com os nossos valores, atitudes, nossos alvos, como nós usamos o nosso tempo de vida que Deus nos dá. Tem a ver com o cuidado que temos com a vida e a saúde. Tem a ver com nossa personalidade e nossa sexualidade. Tudo que somos, enquanto ser vivente, deve estar em obediência a Deus. Mas o mandamento continua. Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o seu entendimento. O entendimento faz referência aos nossos conceitos, visão de mundo, como nós entendemos a vida. Nosso entendimento de vida e visão de mundo devem harmonizar com o que nos diz a palavra de Deus. Por exemplo, se nós entendemos que o mundo e tudo que nele existe foi criado por Deus e para Ele, e que o ser humano foi criado para servir a Deus neste mundo, nós teremos um senso de responsabilidade a respeito destas coisas criadas. E se entendemos que tudo isto é passageiro e que um dia tudo será transformado, nós não cairemos na idolatria da adoração da Mãe Terra. Então, devemos amar a Deus com todo o nosso entendimento. Mas devemos amar também com todas as nossas forças. Devemos amar ou obedecer a Deus com todos os nossos recursos. Aqui, a palavra forças pode ser interpretada de várias formas, porque nós temos várias forças, não é? Nós temos forças de poder, nós temos um tipo de força quando nós estamos numa posição de poder. Inclusive, esta tradução de força como poder foi a tradução usada para quando traduziram do hebraico para o grego. Quando fizeram a Septuaginta, traduzindo o Antigo Testamento para o grego. Então, a palavra força foi traduzida poder. Poder é um tipo de força que nós temos. Outro tipo de força é a tradução que foi usada quando houve a tradução para o aramaico. Traduziram como riqueza. Nós falamos em poder financeiro, não é? A nossa riqueza, por menor que seja, é um tipo de força, não é? Mas existem outros tipos de força. Por exemplo, o que nós sabemos, o conhecimento que nós temos, é um tipo de poder, é um tipo de força, quando nós conhecemos certas coisas. Então, o que esse texto está dizendo, essa parte do mandamento é amar a Deus com todas as nossas forças, quer dizer que nós devemos amar a Deus com todos os recursos que nós temos. Se nós temos força física, se nós temos recursos materiais, recursos de autoridade e poder, recursos de conhecimento, tudo isto deve estar obediente a Deus, deve estar à disposição
para fazer a vontade de Deus. Que desafio! Vivemos num mundo que constantemente reivindica a nossa atenção. Sempre existe alguém querendo nos vender alguma coisa ou alguma ideia que não precisamos e não queremos, mas tentam nos convencer ao contrário. As mídias estão cheias de opiniões e perspectivas distorcidas e isentas de verdade. Os nossos professores sem Deus tentam nos ensinar caminhos de desobediência ou de pura fantasia que acabam no caos da sociedade. Precisamos parar. Precisamos determinadamente estabelecer um tempo para alinhar o nosso coração, alma, entendimento e forças com a vontade de Deus para obedecê-lo. Como obedecer a Deus se não conhecemos a sua vontade? Como saber a vontade de Deus se não estudamos a sua palavra? Ouvir um sermão de pregador de televisão de vez em quando simplesmente não é o suficiente. Mas Jesus não para por aí. Ele continua. Vamos voltar ao texto. Marcos 12, verso 31. Ele falou que o maior mandamento, o primeiro mandamento é aquele que nós já discutimos. E depois ele fala, o segundo é este. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe maior mandamento do que estes. Quando Jesus diz o segundo, ou como em Mateus registra que ele disse o segundo semelhante a este, ele não está colocando o segundo mandamento em lugar inferior ao primeiro. Ele está, na realidade, ele está mostrando que o segundo é resultado do primeiro mandamento. É evidência do primeiro. Veja como o apóstolo João diz na sua primeira carta, que é, aliás, a carta do amor. Em 1 João 4, os versos 19 a 21, nós lemos assim: Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Antes, João já havia escrito no capítulo 3, nos versos 16 e 17, o seguinte: Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Mas será que o amor às pessoas tem expressão apenas em doar recursos materiais? Vejamos como Paulo descreve o amor ágape, que deve caracterizar aquele que ama a Deus. Ele diz, inclusive, que doar recursos materiais sem ágape é inútil. 1 Coríntios 13, muitos sabem de cor. E não vou ler o capítulo todo, porém, eu quero começar no verso 3, que diz assim: Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo,
e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor ágape, nada disso me valerá. Então ele passa a descrever este amor especial, esse amor divino. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor ágape nunca acaba. O desafio é grande, mas devemos lembrar que a fonte deste amor é o próprio Deus. Ele derrama este amor em nossos corações através do Espírito Santo. Então, que faremos? Devemos nos comprometer com Deus e pedir. Ele é a fonte deste amor. E que Deus nos abençoe com muito amor, para que possamos obedecê-lo em tudo, com todo o nosso ser, e obedecendo a Deus, amar as pessoas.